Não Vamos então dar início ao último painel. Por economia de tempo, portanto, as intervenções serão feitas em contínuo e só no final haverá um período de debate. Portanto, apelo à contenção dos oradores. O Luís Manuel Bernardo, que nos irá falar sobre o Azevedo Fortes, o Samuel Dimas, que nos irá falar sobre o António Ribeiro Sanches, sobre o Tomás Adónio Gonzaga, estava prevista a intervenção do professor Paulo Ferreira da Cunha. Ele não pode estar presente, mas dada a importância do autor, o professor António Garcia Teixeira ofereceu-se para nos falar sobre o Tomás Adónio Gonzaga. Finalmente, a professora Maria de Lourdes Chegado falar-nos-á sobre Manuel do Cenáculo e, finalmente, o Joaquim Domingos irá, referir a sua intervenção sobre o António Pereira de Figueiredo. Portanto, apelo à contenção dos oradores no sentido de não excederem muito os 20 minutos previstos. Obrigado. Passo então de imediato a palavra ao Luís Bernardo. Boa tarde. Bem, eu falo suficientemente alto, não sei se o microfone está a funcionar. Tá. Então, eu vou falar sobre o Manuel de Azevedo Fortes, que nasceu em Lisboa em 1660 e faleceu na mesma cidade em 1749. Ao contrário dos oradores anteriores, eu escrevi um texto porque, como tenho um livro publicado sobre o autor e não mudei seriamente a minha posição, quando isso acontece, normalmente temos a tendência para nos cedermos na informação que transmitimos e preferi, por motivos de contenção, trazer um texto mais ou menos escrito. Pelo meio, vou lembrando algumas ideias e, fundamentalmente, a minha linha de reflexão consiste em tentar apontar o efeito da recepção do cartesianismo no pensamento de Manuel de Azevedo Fortes e naquilo a que eu, na altura, e mantenho, chamei o seu projeto cultural, ou seja, um projeto de modificação, digamos, local, de uma parte da mentalidade nacional, graças a alguns gestos dessa cultura cartesiana. Eu estou aqui a falar de cultura cartesiana e de cartesianismo propositadamente porque há uma diferença que não vou desenvolver, mas que tem de estar sempre no horizonte, entre Descartes e o cartesianismo. Não vou insistir, depois se quiserem, ou se houver dúvidas no debate, poderemos ver com mais detalhe onde é que se encontram essas diferenças, mas basta pensar que, por exemplo, o jansenismo é um cartesianismo à sua maneira e não é fiel completamente a Descartes, nem podia ser, não é? Então, este é o horizonte e vou passar à leitura do meu texto. À chegada a Portugal, de onde estivera ausente desde a idade de 10 anos, Azevedo Fortes trazia uma bagagem cultural inusitada. Uma sólida formação escolástica obtida em Espanha, ele frequentou o Colégio Imperial e a Universidade de Alcalá de Henares, um conhecimento não menos importante da filosofia e da matemática modernas, em particular na versão de Port-Royal do cartesianismo, adquirido no Colégio Parisiense de Précy, uma experiência de 6 anos de ensino da filosofia na Universidade de Siena, em Itália, onde terá expandido igualmente as suas leituras, e sabemos que o cartesianismo tinha aí força suficiente para alimentar os debates. A peculiaridade deste quadro, no qual cabe destacar o facto de ter sido um dos poucos que não chegou à filosofia da época, à filosofia contemporânea, dita moderna, por via do autodidatismo, precisamente porque frequentou os colégios em França, será um dos motivos determinantes do crescente sucesso que marcou a sua carreira. Primeiro, como substituto da cadeira de Matemática na Academia da Fortificação, por decisão de Dom Pedro II, em 1706. Depois, a partir de 1719, já como engenheiro-mor, nomeado por Dom João V. E aqui faço um brevíssimo parágrafo para lembrar quão diferente, não é quão diferente, é que temos de ter uma percepção de algumas diferenças significativas entre o ambiente cultural deste período de
Dom João V e depois o ambiente cultural de transição do reinado de Dom João V para o de Dom José e com o Marquês, e finalmente o que acontece depois durante o reinado de Dom José. Não é exatamente o mesmo ambiente e logo não tem a mesma, não ocorrem, os fenómenos que ocorrem não ocorrem da mesma maneira. Todavia, a principal razão dessa aprovação, isto é, por parte do poder real, etc., há que encontrá-la no modo como capitalizou os vários aspectos da sua experiência para idealizar um projeto de modernização da cultura nacional, decidido, mas sem rupturas excessivas, porque pensado para se aplicar ao quadro mental português, que, ensaiado numa primeira etapa ao nível da formação dos engenheiros militares, e portanto uma formação profissionalizante, e que ele vai tentar elevar ao estatuto de cidadão padrão, como iremos aqui ver também, dever-se estender a grupos sociais progressivamente mais alargados, enfim, com os lugares comuns da época, que incluíam as senhoras, etc. Não é que elas não devessem ser incluídas, mas é um lugar comum, como sabemos, do século XVIII, fazer menção à necessidade de estender o saber ao sexo feminino. Por esse motivo escreveu todas as obras em português. O caráter depositado do faziamento que gizou pôde logo ser constatado na representação feita à Sua Majestade. É um opúsculo, publicada uns anos depois do início das funções de engenheiro de moda. Uma espécie de lembrete do plano de reforma discutido com o monarca, e nessa representação ele já antecipa o modelo corporativo e profissionalizante que julga mais adequado para dignificar a engenharia militar. Esse modelo, esse projeto, viria depois a obter a sua completa justificação teórica na obra O Engenheiro Português, de 1728, em 2 volumes. O primeiro volume desenvolvendo cada ponto do panfleto, e portanto todo o programa, todo o projeto da formação dos engenheiros, e o segundo versando sobre o tema da arquitetura militar. E fechando com um apêndice sobre as armas de guerra. Mostrando estar a par das concepções mais atualizadas no domínio em causa, empenhado em reduzir uma situação que diagnosticara caótica de acordo com uma matriz metodológica de racionalização, Azevedo Fortes traçava desse modo um imponente programa que passaria pela construção de um modelo de ensino-aprendizagem de acordo com o ideal científico da matésis universal, demarcando logo na formação as funções estatutárias do engenheiro relativamente à dos olheiros e medidores, pela arregimentação do corpo de engenheiros com a consentânea profissionalização, pela atribuição de missões sociais para lá dos exercícios militares e pelo recrutamento de professores competentes diante dos engenheiros formados. Portanto, ele tinha esta ideia de que a formação produziria mais formação e mais formadores. Apresentando as características de um manual, o livro dá-nos igualmente uma imagem do ensino praticado na Academia Militar, que Azevedo Fortes passou a dirigir. Como se depreende do título, a obra cumpria ainda uma assumida função de propaganda, ao estiar a ideia de uma especificidade nacional, que consistiria numa atitude de contenção perante os excessos de erudição. Ele distingue assim o engenheiro francês do engenheiro português. Portanto, o engenheiro francês estaria completamente dominado pela vontade de conhecer a matemática pela matemática e, como vamos ver, o engenheiro português estaria preocupado, sobretudo, com o plano do saber fazer e, sobretudo, com a aquisição de uma espécie de moderação, uma postura intermédia que submete os desígnios da profissão à dimensão antropológica, fazendo depender a imagem do homem engenheiro da formação do engenheiro homem. E, portanto, há sempre esta correlação entre a dimensão profissional e a dimensão antropológica. Um tal delineamento não fora consensual, surgindo o desafio nas sucessivas edições das Memórias Militares publicadas em Amsterdão pelo capitão António Novaes Ferrão, que visava ao fundo cartesiano, a doutrina militar, a imagem veiculada do Estado da Engenharia Portuguesa e a estrangeiriça, a expressão é dele, das soluções avançadas. Há que reconhecer que a bateria de argumentos acertava, eu diria assim, em cheio, porque se estava precisamente no ponto doutrinário, não é? No cartesianismo de Azevedo Fortes.
E este, Azevedo Fortes, sob o duvidoso expediente de uma falsa autoria, mas exibindo os sólidos conhecimentos que adquirira no conhecimento da retórica, e escusando-se ao ponto mais sulfuroso o das teses cartesianas relativamente ao corpo e à sua relação com o espírito, portanto ele evita esse ponto, repostou detalhadamente através de uma publicação intitulada Evidência Apologética e Crítica sobre o primeiro e o segundo tomo das Memórias Militares pelos praticantes da Academia Militar desta corte, 1733. A obra aparece como sendo da autoria dos praticantes, em defesa do seu mestre, mas é duvidoso que tenham sido eles a escrever. É muito mais provável que tenha sido o próprio Azevedo Fortes a criar esse artifício. Todavia, se recusou debater nessa obra a visão mecanicista, não deixou de usar nas alegações finais o mesmo cadernário metodológico recolhido no discurso do método de Descartes, com o objetivo de sustentar que a complexidade da profissão de engenheiro, se não se enquadra nas ciências abstratas puras, também não tem cabimento no que designa como ciências da memória, antes sendo parte do campo das ciências do juízo e da reflexão, as quais devem ser orientadas ao mesmo tempo pela perícia técnica, pela racionalidade científica e pela compreensão ética. Ficava uma vez mais assente que era o exercício dessa razão que mediava a experiência e a consciência, sendo indispensável para evitar o tateio da primeira e a fábula da segunda, levar a cabo um constante exercício de reflexão. Azevedo Fortes reiterava assim uma sua convicção fundamental, já claramente enunciada na sua primeira obra de grande fogo, precursora da cartografia moderna em Portugal, o tratado do modo o mais fácil e o mais exato de fazer as cartas geográficas, 1722, onde, a par de um domínio crítico das principais autoridades e de uma apologia de índole cartesiana do primado da geografia sobre a história, patenteava uma percepção profunda do papel de uniformização da diversidade de representações e de sustentação de consensos que cabia à noção, que depois vai ser uma noção importante, ou que é uma noção importante do pensamento científico, à noção de medida padrão, tanto nas ciências naturais quanto nas sociais. A ciência da medida, estão a ver, tem a ver com a matesis universalis, a ciência da medida era a condição moderna para a prática da moderação, ou seja, no fundo, a condição para a prática de uma certa forma de ordem. Uma vez que, por um lado, restituía uma representação mais correta do mundo, ao descobrir a própria escrita geométrica de Deus, e, por outro, favorecia o exercício unificado do espírito, requerendo a combinação da imaginação e do entendimento, e, por fim, obrigava a repensar a situação do homem, em virtude do contraste doravante manifesto entre pessimismo antropológico e otimismo ontológico. Membro de várias academias, entre as quais a Academia Real da História Portuguesa, Azevedo Fortes, teve nessa qualidade o ensejo de defender essa tripla dimensão metafísica, moral e antropológica, atribuída à matemática, na oração que proferiu no Paço, por ocasião do aniversário do rei, a 22 de outubro de 1739. Enfim, é do conhecimento de todos que os académicos iam ao Paço, eram escolhidos, iam ao Paço nestas ocasiões entreter o rei, e esta oração foi de 1739. Curiosamente, nos 50 anos do rei, que tem um significado, eu diria assim, relativamente à muita estima que o engenheiro Mor tinha na pessoa real, não é? Não foi por acaso que ele foi convidado nesta altura. Percebe-se que estes vários lampejos, sem prejuízo da respectiva coerência programática, apontassem para a necessidade de uma apresentação global da mudança do ponto de vista que ia sendo apontada nestas diferentes obras mais técnicas, a qual, como se depreende, não consistia tanto na produção de uma nova enciclopédia, como encontraremos mais tarde nos autores de um período posterior,
quanto na sugestão de outra maneira de pensar, afinada também ela pela moderna compreensão da natureza. E, portanto, a sugestão de uma outra maneira de pensar, se não é enciclopédica, é lógica. E é assim que surge, em 1744, a sua obra-prima filosófica, a lógica racional, geométrica e analítica, que, num único volume dedicado ao infante Dom António, abarcava a arte de bem pensar e os dois principais domínios da matemática. Eu aqui tenho de salientar que nós normalmente só damos importância, e eu também por formação, à parte da lógica, mas a lógica racional, geométrica e analítica não é constituída por 3 partes separadas, é um único volume, que naturalmente tem 3 partes, mas formam um todo, e é assim que o autor o entende. E, portanto, abarcava a arte de bem pensar e os 2 principais domínios da matemática, essa gramática científica que se tornaria indispensável pela pertinência e eficácia, como temos visto aqui, fecho de um projeto que estava esboçado, como eu tentei mostrar ao longo da exposição anterior, da parte anterior, desde o início da sua atividade. Para a avaliação da importância cultural de tal publicação, cuja temática já aflorada numa oração sob a lógica comparada dos antigos e dos modernos, proferida na Academia de Eirense em 1719, e que tivera a pretensão de apresentar de modo resumido à Academia Real, seguindo um esboço que ficou incompleto sob o título de Discurso Filosófico sobre o método com que se hão de aprender as ciências, e que está, penso, neste momento, à edição moderna da lógica racional, só da parte da lógica. Importa ter em mente essa sua inscrição no conjunto plano, para que se não peça o que ela nunca pretendeu proporcionar à lógica, não é? E o que é que ela nunca pretendeu proporcionar? Uma lógica do mesmo tipo e ao mesmo nível daquelas que a escola viera secularmente a apurar. E também que se não estranhe que essa lógica de Azevedo Fortes reproduza grande parte da logique ou l'art de pensée de Arnaud e Nicole, a qual, para além da inequívoca filiação cartesiana, ainda que lida pela grelha do jansenismo, logo na primeira edição reconhecia ter seguido, antes de mais, critérios didáticos para operar os cortes drásticos que definem uma das marcas da modernidade. Podemos considerar que Azevedo Fortes encontrou na logique 3 vantagens principais: a correspondência suposta entre ordem natural do pensamento, ordem natural da exposição e ordem natural da aprendizagem. 2. A possibilidade de integração do formal e do concreto, o que confere à lógica uma dupla faceta a um tempo disciplina da faculdade de julgar e taxonomia das representações do mundo. E 3, a redução metodológica que não só viabilizava a aplicação dos princípios de economia e simplicidade, mas, sobretudo, porque baseada no próprio processo do pensar e do pensar em processo, entendido como agir e não como ser, introduzia a ideia da funcionalidade, ideada normativamente como regra operativa de múltiplas possibilidades de ajuizar, ou seja, não só como esquema de bem pensar, mas também como esquema de produzir, de construir novos modos de pensar. Aliás, é assim que um dos sensores aponta essa função do mapa do mundo que caberia esta lógica, que na verdade, quando nós a lemos, é magra, mas é mapa do mundo não tanto porque diz o mundo todo, mas porque permite uma espécie de diagrama do pensamento do mundo. Aliás, o sucesso destas lógicas advém, quanto a mim, dessa função, é do seu poder heurístico, não é tanto do seu poder explicativo, as outras talvez expliquem mais e melhor, mas fecham, obrigam de alguma forma a pessoa a pensar dentro daquele cânon. Estas, porque pensam menos, permitem uma investigação para lá da lógica.
Aliás, já agora vou aqui fazer uma das minhas interrupções, muito rápida também, para explicar o seguinte. O cartesianismo, quando chegamos à lógica de Arnaud e Nicole, desculpem, já não é um problema, é uma doutrina. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que há um acervo de teses mais ou menos disponível para ser usado dentro de outros contextos. É assim que, por exemplo, nós encontramos... Já vi, Renato. É assim que nós... Se for 5 minutos, é isso, não é? 3? Está bem. Então, eu ouvi 5. É assim que, por exemplo, nós encontramos na lógica de Azevedo Fortes. Por um lado, os tópicos clássicos da lógica, ou seja, as faculdades, as ideias, os raciocínios, os silogismos, os métodos, mas ao mesmo tempo encontramos toda uma dimensão teórica que vem associada a cada um destes tópicos formais. Ou seja, o que é interessante, e é isso que nos permite compreender a concepção de Azevedo Fortes, é que, quando ele fala de percepção, ele ao mesmo tempo está a falar do realismo do eu. E é por isso que eu digo, entre outras, não é só por isso, mas é uma das razões que me leva a não acusá-lo de psicologismo. É um equívoco ver neste tipo de lógica uma lógica psicológica. Nem a lógica de Port Royal é uma lógica psicológica. É absurdo dizê-lo. Pelo contrário, são lógicas extremamente realistas porque estão baseadas num fundo teológico. E, portanto... mas, portanto, imediatamente, quando fala do silogismo, vem a sua teoria política. Quando fala, por exemplo, do juízo, vem a sua teoria ética. E isto é possível precisamente porque o cartesianismo e o jansenismo, para ele, são usados como doutrinas. E o formalismo da lógica permite a inclusão dessas doutrinas como uma espécie de dobra doutrinária que acompanha a lógica. Bom, então, como só tenho 3 minutos, depois de ter dito isto, havia muito mais para dizer, como é óbvio, vou avançando e vou dizer um pouco como é que isto foi recebido, como é que nós muitas vezes ainda continuamos a receber e, obviamente, depois destas 2 ou 3 linhas que serviram apenas para apontar um caminho para eu indicar como é que leio. Então, neste sentido, enfim, num sentido que não podem acompanhar porque eu tive de saltar, neste sentido, Azevedo Fortes foi não só o mais consistente seguidor de Descartes em Portugal, como o único detentor do que cabe designar como cultura cartesiana. Novidade que por si só lhe conferiria um lugar ímpar no panorama cultural português, mas que assume maior grandeza por ter paradoxalmente escapado aos seus contemporâneos. E porquê é que escapou aos seus contemporâneos? Porque eles seguiam a mesma lógica que os nossos comentadores atuais têm tendência para seguir, que é a de julgar que por se falar de Descartes é cartesiano, ou que por se mencionar Locke numa obra já se conhece o empirismo. Mas ele conhecia, e por isso é que eu digo que ele era de facto cartesiano e tinha a cultura cartesiana. Então, eu vou falar dos seus contemporâneos. Se estes sempre lhe atribuíram o epíteto de sequaz das ideias cartesianas, escapou-lhes, em parte pelo ecletismo predominante, em parte pela habilidade que Fortes demonstrou nas várias jogadas, em parte pelo enfoque pietista que valorizou, e, portanto, escapou-lhes o que havia de revolucionário nesse intuito esclarecido de modernizar, nas várias acessões do termo, a sociedade segundo o encaminhamento preconizado pelo cartesianismo. Assim, se lhe reconheceram a competência pessoal no domínio da matemática, não parecem ter dado conta da função didática que no projeto de Azevedo Fortes lhe cabia. Eu devo chamar a atenção que aqui há uma grande inovação, porque a lógica de Port Royal não tem a parte matemática. Por isso, Azevedo Fortes foi buscar a matemática à obra do padre Bernard Lamy. Ele não encontrou, porque a lógica de Port Royal ainda segue o modelo da linguagem, não é? A
A sua concepção é claramente a de uma grande filosofia da linguagem, é uma simbologia e está ligada, o exemplo recorrente é este é o meu corpo. Portanto, é essa expressão que é constantemente trabalhada. Azevedo de Fortes, em contrapartida, usa essa linguagem mais matemática. Se perceberam o valor da metodologia praticada, foi sobretudo enquanto esquema de exposição, salientando que o aproximava de ramos, mais do que como processo de organização mental e de construção tecnológica do saber dito científico, na linha das regras para a direção do espírito de Descartes e mesmo da arte de persuadir de Pascal, que se encontra muito presente em Azevedo de Fortes, não podendo, consequentemente, supor o seu alcance unificador entre teoria e prática, intentado nos 3 domínios onde inscreveu as suas obras principais: a cartografia, a engenharia militar e a lógica. Se louvaram as características de economia, simplicidade e naturalidade da lógica, pensaram-na sempre no confronto com as lógicas da escola e, portanto, nunca lhe deram o devido valor, segundo aquele esquema paradigmático de partilha entre o que cabia aos antigos e o que cabia aos modernos. Dessa feita, falhando o que ela continha de mais inventivo, que era, como eu salientei há pouco, a plasticidade da esquematização. Se incensaram a sua atuação geral, não conseguiram equacioná-la como um projeto. Antes reduziram-na a mais um contributo, meritório, mas inconsequente e algo anacrónico, tendo em conta o novo pendor newtoniano. Aliás, esse foi o fim do debate, ele continuou a defender Descartes e, aparentemente, a tendência da cultura portuguesa dirigia-se para Newton. Não sei bem que Newton, porque não vejo um conhecimento tão aprofundado das teses newtonianas quanto se supõe. Vejo muita referência a Newton e à novidade newtoniana, mas depois muito pouco Newton, aliás, porque os cálculos matemáticos deveriam certamente escapar à maior parte destes autores. E, portanto, viram isso como inconsequente e apontaram sobretudo para um ou outro efeito dito de ilustração. Por isso, não teve seguidores, nem discípulos doutrinários, e o cartesianismo, de alguma maneira, foi lembrado como a filosofia de Descartes, mas não teve o impacto que ele gostaria que tivesse na cultura portuguesa. Claro que isto não aconteceu no campo da engenharia, onde ele é um marco e a sua intervenção, nomeadamente nos estudos de engenharia militar, valeram grande doutrina durante muito tempo. E eu concluo dizendo, e dando razão, e aqui também prestando a minha homenagem, dando razão, por isso, a Banha de Andrade, quando relativamente ao seu pensamento filosófico escreveu: e foi um meteoro que passou. Muito obrigado. Obrigado, Luís Manuel Bernardo. Eu recordo que todas as comunicações serão depois publicadas e, por isso, apelo também aos autores que nos façam chegar os vossos textos até ao final do ano. Portanto, apesar de não poderem ser apresentadas na íntegra, depois poderão lê-las no princípio de 2014. Sem mais delongas, passo então a palavra a Samuel Dimas, que nos irá falar sobre o António Ribeiro Santos. Muito boa tarde. Antes de mais, uma palavra de agradecimento pelo convite. É uma honra participar deste evento e poder partilhar a investigação que realizei. Eu centrei-me numa abordagem sobre a perspectiva da reforma pedagógica e da defesa do secularismo. António Nunes Ribeiro Sanches, médico, filósofo e pedagogo, nasceu em Penamacor em 1699 e morreu em Paris em 1783. Tendo exercido a maior parte da sua atividade profissional e intelectual no estrangeiro. A grande preocupação em reformar a cultura filosófica e científica do seu país manifesta-se de forma particular através das obras Cartas sobre a Educação da Mocidade, de 1760, e Método para Aprender a Estudar a Medicina, de 1763. A primeira obra procura fornecer aos legisladores portugueses uma história da pedagogia na Europa desde os primeiros tempos do cristianismo,
com o propósito secularista de justificar a tutela do ensino pelo Estado. A segunda obra vai lançar as bases para a instituição de uma faculdade real de medicina, à semelhança das que existiam em Bolonha, Turim, Paris e Viena. Numa e noutra obra é comum a defesa do princípio da laicização da sociedade e do ensino, bem como da espiritualização da ação da Igreja. Embora se apresente em oposição à Igreja, pela intolerância no tipo de práticas inquisitórias, o autor dá a entender que o dinamismo secularista desta forma de pensar tem precisamente como fundamento último a tradição cristã e a noção evangélica da separação entre o poder temporal e o poder espiritual, representada na expressão bíblica: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Neste sentido, o autor acusa os bispos de confundirem a jurisdição espiritual do sacramento da penitência com a jurisdição civil e secular, no sentido de pretenderem governar o reino com a autoridade da primeira, castigando com penas civis ações de ordem religiosa, como a heresia, a blasfémia e o cisma. Identificando-se como inspirado no pensamento newtoniano de Locke e no princípio das ideias claras e distintas de Descartes, o pensamento filosófico-pedagógico de Ribeiro Sanches recusa a metafísica escolástica e desenvolve-se à luz da perspectiva analítico-experimental das ciências da natureza. O autor pretende introduzir na universidade um método de pensar que, de acordo com as suas palavras, esteja fundado no entendimento interior provado pela experiência e tenha por objeto e fim último identificar os princípios e as causas de todo o nosso conhecimento. Como explicita na introdução ao método para aprender e estudar a medicina, é seu propósito introduzir na cultura portuguesa o método de comparar os efeitos para descobrir as suas causas e comparar e combinar estas causas para prever e conhecer os efeitos que delas se seguem. Nessa medida, considera erróneo e precário o método de estudos aplicado na Universidade de Coimbra, centrado na autoridade dos doutores, e compromete-se a demonstrar a importância de atender às matérias da pura natureza e de atender às decisões por via de razões fundamentadas não na autoridade, mas sim na experimentação certa e evidente. Como explica nas cartas sobre a educação, a pátria só pode ser bem servida se tiver escolas reais com estudos sobre a história da natureza universal e da natureza humana, com ciências como a botânica, a anatomia e a medicina. Escolas com estudos sobre a história universal profana e sagrada, a filosofia moral, o direito civil e o direito do Estado. E escolas sobre a sagrada religião. Nesta sequência, sem nunca recusar o espírito religioso, afirma que a Universidade de Coimbra tem faculdades de Teologia, Direito Canónico, Jurisprudência e Medicina, mas considera que é um ensino insuficiente, porque lhe falta a ciência natural, que nos permite não tomar por milagre o que é efeito da natureza. À noção secularista da organização social, acrescenta o autor a necessidade da desmitificação e da superação das superstições, que distorciam a interpretação da realidade e ofuscavam a verdadeira religião. Pelas mesmas razões, afirma ser necessário que o ensino que procede das escolas maiores tenha a ciência exata da aritmética, álgebra, geometria e trigonometria, para garantir a correta contagem e medição das realidades do mundo. Estas ciências permitem que não nos deixemos enganar pelas primeiras impressões e noções vagas e que não nos deixemos conformar com o absurdo, com o obscuro e impreciso, promovendo a procura da verdade através daquilo que é evidente e certo. O autor começa por considerar que, num plano global, o entendimento se constrói através de 5 vias fundamentais:
a observação ou percepção das coisas que ocorrem na vida do cotidiano, a leitura pela qual apreendemos as experiências e conhecimentos dos nossos antepassados, o ensino dos mestres através do exemplo, do debate e da argumentação, a conversa pela qual aprendemos aquilo que os outros sabem na herança da vivência sociocultural, e a meditação, em que se unem todos os planos anteriores na relação entre a atenção, a reflexão e a ação. Depois, em relação ao ensino que precede a universidade, faz um extenso elenco das ciências que devem constar para que os jovens possam servir bem a pátria, possam vir a servir bem a pátria na sua missão de defesa, conquista, ordem jurídica, ordem moral, desenvolvimento agrícola e comercial, referindo que para a vida civil não é suficiente os conhecimentos da história sagrada, profana e natural, sendo necessário ainda não apenas o exercício rigoroso da matemática e o conhecimento da física experimental, mas também o estudo da lógica e da metafísica, porque estas ajudam a discorrer com método e ordem e ensinam a adquirirmos ideias claras dos conceitos e das coisas, distinguindo e separando o que nelas há de comum e de particular. Mas Ribeiro Sanches acrescenta ainda que ao Estado convém que todo o estudante, para além de aprender latim, grego, retórica e filosofia moral, e para além de aprender todas as outras ciências anteriormente referidas, deve aprender também a geografia e a astronomia, e deve entender a poesia. Afirma o autor, uma monarquia apenas consegue subsistir se à moral, à fé e à força se juntarem a ciência e a arte. Para que possa bem servir a pátria e a vida civil nos tempos de guerra e paz, a fidalguia tem de ser educada, não apenas nas letras, mas também na política, nas leis, nas matemáticas e nas artes. No reconhecimento da importância de uma formação humanista integral, Ribeiro Sanches afirma que a filosofia racional e moral é uma base necessária e fundamental para se estudar medicina e jurisprudência, proporcionando um entendimento ilustrado e um coração virtuoso, qualidades indispensáveis ao médico, ao legislador e ao juiz. Assim, justifica a importância dos estudos filosóficos para a medicina e a jurisprudência, começando por explicar que não se pode confundir com a prática de alguém melancólico que se retira e se entrega à especulação de coisas inúteis, absorvendo-se em pensamentos fora da realidade da vida e falando uma linguagem ininteligível, convencendo à força de silogismos e de argumentos da autoridade. O autor adverte que o verdadeiro filósofo não é um homem inútil à sociedade civil e incapaz do trato humano, citando autores da antiguidade para ilustrar a sua importância, prestígio e utilidade em áreas como a moral, a legislação e a arte militar. Num outro passo, o autor afirma que a filosofia só é útil se estiver adequada às faculdades da nossa alma e corresponder às suas principais necessidades de ordem racional e moral. A racionalidade, que procura os princípios e a conexão dos nossos conhecimentos, descobrindo as causas e prevendo os efeitos que delas seguem. E a moral tem por objeto adquirir aquilo que é mais necessário e mais precioso na vida civil. Assim, considerando que a virtude é superior à ciência, Ribeiro Sanches conclui que a verdadeira filosofia se centra na moral, que significa o trabalhar cada ser humano na utilidade de si mesmo e na relação com os outros membros da sociedade, na preparação de uma legislação que será a origem da ordem
da economia, da política e da vida reta e virtuosa. Também o método de ensino deve ser diferente, pois considera que se aprende a memorizar melhor aquilo que é ensinado através da explicação e da oralidade, na relação com o mestre que é respeitado e admirado pelas suas ações. Assim se aprende melhor do que através da simples e solitária leitura. Descrevendo a utilidade de algumas das áreas contempladas pelos estudos filosóficos da Antiguidade, Ribeiro Sanches começa por alertar para a importância das matemáticas enquanto via de acesso ao santuário da filosofia, na medida em que, como dizia Platão, o melhor modo de alimentar o entendimento era separá-lo progressivamente das coisas materiais e habituá-lo a contemplar as coisas inteligíveis, que não são visíveis. Por exemplo, não é pela visão, descreve Ribeiro Sanches, não é pela visão, é pela autoridade humana, mas sim pelo juízo racional e pelo discurso que podemos demonstrar que os 3 ângulos do triângulo são iguais a 2 ângulos retos. Considerando que os mestres da filosofia, da jurisprudência e da teologia eram ignorantes e desprezavam os conhecimentos da natureza, da matemática e da filosofia moral, afirma que para a medicina é necessário estudar a aritmética, a geometria e a álgebra, a filosofia racional, a dialética e a lógica, a filosofia moral e a física geral e a experimental. Para além de aprender as qualidades e quantidades corpóreas das coisas materiais, o estudante tem de instruir-se nas coisas mentais e espirituais, precisando conhecer as propriedades da alma racional e as suas operações, realidades que não podem ser dadas pela psicologia, ontologia e metafísica. Afirma o autor que, por outro lado, também a lógica não deve ser a silogística dos escolásticos, e citando John Locke, afirma que dela nada advém do processo de entendimento, mas apenas da imitação dos mestres admirados, não havendo espaço para a dúvida e para o questionamento. Estes homens que seguem esta posição dogmática são, na sua perspectiva, ignorantes, porque não estão habituados a pensar e a discorrer, pelo que aquilo que determinam e resolvem é apenas pelo que têm presente na memória. E acrescenta o autor que há uma segunda classe de homens que vive na ignorância. Aqueles que estão cegos pelas suas paixões e não escutam outros pensamentos contrários ao seu desejo. E há ainda uma terceira classe de homens que vivem no erro. É aquela daqueles que pensam e discorrem com acerto em muitas coisas, mas que não se querem instruir mais acerca das circunstâncias e propriedades dessas coisas que já percebem e conhecem. Este erro consiste no hábito ou preguiça de se ler e seguir apenas um autor ou uma perspectiva, recusando a abertura a ideias diferentes e novos conhecimentos. Conclui Ribeiro Sanches que para evitar o erro e a ignorância e para julgar com acerto e verdade é necessário que o homem julgue por si, depois de se ter purificado das noções falsas ou vazias da adequação firmada na autoridade dos seus mestres e nas leituras dos autores já estimados. Afirma o autor que é neste contexto que é importante o estudo da lógica prática, e volta a citar John Locke, para quem o fim da educação não é o de fazer com que as pessoas saiam perfeitas numa determinada ciência, mas sim permitir a abertura do entendimento, oferecendo instrumentos que possibilitem ir aprendendo a ciência a que se queiram aplicar. Nesse sentido, para além da lógica, também é importante a retórica, para que os alunos saibam ajuizar, demonstrar e fazer discursos sobre as matérias aprendidas. Mas nesta obra Método para Aprender e Estudar a Medicina, Ribeiro Sanches dá particular relevo à filosofia moral,
ciência que considera desconhecida na filosofia escolástica e que se refere ao conhecimento da conversão pessoal e à ação de entreajuda e cuidado entre pais e filhos e entre vizinhos, indispensável para a conservação da vida em sociedade, princípio que esteve na origem dos impérios e reinos pela defesa contra as forças da natureza e contra os inimigos. Da necessidade de conservação e defesa resultaram as leis civis de cada Estado, isto é, as leis políticas e o direito das gentes. Antes de ser cristão, o homem está entre os súbditos do Estado onde nasceu e necessita do seu amparo e defesa. O ensino da filosofia moral é indispensável para um médico, um jurisconsulto, um magistrado, um militar e um governador. As universidades que permitem aos seus alunos matricularem-se na Faculdade de Leis e do Direito, sem terem aprendido filosofia, estão fundadas na autoridade, não se preocupando com a fundamentação das leis morais e o conhecimento das razões profundas da sua aplicação. Da mesma maneira, justifica nesta obra a necessidade para a medicina do estudo da física geral e experimental, porque, como defendia Cícero, o conhecimento das operações da natureza permite-nos evitar a superstição e o temor da morte. Assim, acrescenta que a ciência e valor dos povos, a sua maneira de pensar e viver, não dependem da educação particular nem da religião professada, mas sim da observância das boas ou más leis civis. No seu entender, os Estados políticos e a religião revelada estão fundadas na lei natural, de tal maneira que os principais ministros e missionários da salvação das almas são os magistrados que, com o seu exemplo e jurisdição emanada do trono, farão observar as leis fundamentais com que este foi estabelecido. Mas a partir dessa base comum, o autor distingue dois tipos de jurisdição. A Igreja fundada por Cristo e pelos seus apóstolos, que tem como fundamento o amor ao próximo, tem jurisdição sobre as consciências e bens espirituais, ensinando os preceitos evangélicos e administrando os sacramentos. O Estado, pela jurisdição civil, tem poder sobre as ações exteriores e os bens materiais. Assim, para concluir, uma das questões centrais da obra de António Ribeiro Sanches é a defesa do princípio secularista, da distinção entre o poder da jurisdição do rei e o poder eclesiástico, de ordem espiritual e religiosa, em nome da liberdade de consciência. Expressão do autor. Partindo da declaração feita por Cristo de que o seu reino não é deste mundo, Ribeiro Sanches defende que o poder eclesiástico se deve reduzir ao interior da Igreja sobre os fiéis que queiram aderir aos mistérios. No caso dos pecados, os fiéis não devem ser castigados com penas corporais, como se tivessem cometido crimes contra o Estado civil, mas com penitências eclesiásticas, porque são culpas espirituais contra a fé, a esperança e a caridade. Ao contrário, os crimes de roubar e matar são ações exteriores que perturbam o vínculo do Estado civil e a ordem social. E o castigo proporcionado terá de ser no plano da honra e dos bens. Esta preocupação está presente de forma permanente nas suas cartas sobre a educação da mocidade, nomeadamente na crítica à ausência da promoção dos valores humanistas por parte da nobreza e do clero, que dão origem, no primeiro caso, à escravatura e, no segundo caso, à intolerância civil. Os privilégios concedidos pela monarquia à nobreza deram origem à escravatura